Deus seja louvado. Vamos, com a ajuda de Deus, ler a palavra que se encontra no Evangelho escrito por Lucas, no capítulo 8. Glória a Deus, aleluia. E as mulheres que serviam a Jesus com seus bens, e a parábola do semeador. E aconteceu depois disto que andava de cidade em cidade, e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o Evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com suas fazendas. E ajuntando-se uma grande multidão, e vindo de todas as cidades ter com ele, disse por parábolas, ou seja, disse por comparação. Um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto do caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E outra caiu sobre pedra, e nascida secou-se, pois que não tinha umidade. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos, a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto, 100 por 1. Dizendo ele estas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? E ele disse: a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. Agora ele explica a parábola. E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que se não salvem, crendo. E os que estão sobre pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Mas como não têm raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. E a que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram, e indo por diante são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. E a que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Então o Senhor contou uma parábola, e os seus discípulos, seus apóstolos, perguntaram para ele que parábola era essa da semeadura, que uma caiu na beira do caminho, e as aves do céu desceram e comeram ela. Outra semente foi semeada e caiu sobre pedregais, ou seja, um coração duro, que não tinha terra suficiente, e ela não tinha umidade, e a raiz não pôde se firmar, e veio a secar. Então o Senhor fez esta comparação, e outra caiu entre espinhos, e os espinhos crescendo junto com ela, a sufocou. Aquela mudinha, aquela plantinha que nasceu, ela chegou até a brotar, mas foi sufocada pelos espinhos. Então isso tudo, o Senhor explicou que a que cai na beira do caminho é semeado, a pessoa sente uma certa alegria, mas vem o diabo e tira e come aquela semente, ela não chega nem a germinar. E a que cai sobre pedregais, ela tenta se germinar, mas não tem raiz, não tem como se aprofundar a sua raiz, não tem água, e a dureza daquelas pedras não a permite crescer. Então tudo isso, e aquela que caiu entre espinhos, ela veio crescendo, mas os espinhos cresceram junto. Os cuidados desta vida, as coisas dessa vida não deixaram prosperar aquela semente.
E aquela outra caiu em boa terra, um coração fértil, um coração preparado, e ali ela produziu e deu frutos, cresceu aquela planta, e a palavra, glória a Deus, se multiplicou no seu coração, deu 100 por 1, 100% de frutos, produziu bem, porque a terra é boa. Então, o que essa palavra nos faz pensar? Fazer uma autoanálise de como que eu estou recebendo a palavra de Deus, de como você a recebe. Você a recebe como pouca importância, e depois as aves do céu vêm e comem ela e tira, e já não lembra mais da palavra? Não tem lembrança mais? Ou o teu coração é como pedregais, um coração duro, que a palavra, a semente começa a soltar, a crescer, germinar, mas não tem como germinar num coração de pedra, um coração duro, ela não se aprofunda e venha a morrer. A palavra também fica no esquecimento e a pessoa endurece o seu coração e não a recebe. Ou entre espinhos, ou seu coração está cheio de espinhos, cheio de cuidados desta vida. Então o Senhor trata os cuidados desta vida, os deleites, os prazeres desta vida, como um espinheiro, uma coisa ruim, perigosa, que não deixa a palavra crescer. A semente até germina, mas ela é sufocada pelas coisas dessa vida. Ela é sufocada, murcha e morre e apaga, e não prospera. Mas aquele coração bom, esse coração bom, a semente germina e cria raízes e cresce para cima, glória a Deus, aleluia, e se forma uma boa planta, e vem os frutos. A terra é boa, os frutos são formosos, e produz 100 por 1, glória a Deus, produz muitos frutos. Então o Senhor falou aqui, iniciou falando das mulheres que serviam a Jesus com seus bens, ou seja, que provia a caminhada do Senhor com suas doações, com alimento para eles e os seus discípulos, glória a Deus. Então começa que aconteceu depois disto, que o Senhor Jesus andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. Então o Senhor Jesus e os 12 apóstolos andavam de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. A preocupação do Senhor era falar da salvação em si mesmo, falar do reino de Deus que estava sobre ele, que estava nele. Pela fé no seu nome, o Senhor Jesus fazia curas, milagres, ressuscitava mortos e foi anunciando o reino de Deus. Mas nem todos creiam, acreditavam, pouca gente acreditavam e o seguiam também, glória a Deus. E aqui, algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, e cito o nome delas, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. O Senhor Jesus expulsou dela esses espíritos malignos. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com suas fazendas. Então aqui ele citou o nome dessas 3, mas também fala que tinha muitas outras que o serviam com as suas fazendas, com os seus bens, que faziam doações, faziam ofertas para que eles pudessem ter recursos para comer, para comprar alguma coisa, alimento, porque eles estavam, o Senhor Jesus anunciando e juntando as pessoas, glória a Deus, aleluia, para o reino de Deus, para o seu reino, e o reino dele está no nosso coração. O Senhor reina em nós, glória a Deus, aleluia. E depois entrou na parábola do semeador, aqui
no capítulo 8 do Evangelho escrito por Lucas, os 3 primeiros versículos falam das mulheres que serviram a Jesus com seus bens. E a partir do versículo 4 fala a parábola do semeador. Essa palavra que veio falando, glória a Deus, sobre o semear da palavra de Deus. E o que nós estamos fazendo hoje, agora a palavra chegando até você, ela está sendo semeada. Glória a Deus, receba a palavra com um coração fértil, um coração receptivo, com um coração, com uma boa terra, glória a Deus, que a palavra precisa encontrar o coração com boa terra. Por quê? Porque a palavra, ela tem o seu curso, ela é semeada, ela é anunciada, mas ela volta e sobe para Deus com as respostas de como ela encontrou você nesse momento. Ela volta para Deus, ela não volta para Deus vazia, sem o seu total cumprimento. Então tem aqueles que a recebem com alegria, um coração puro, mas tem também as que caíram sobre pedregais, caíram entre espinhos. Então faça uma análise do seu coração. Não deixe o inimigo arrebatar, comer, espante, toque os espíritos malignos para longe e peça a Deus: Senhor, permita que eu entenda e compreenda a sua palavra, porque é para o seu bem. Glória a Deus, porque Deus continua sendo Deus, o reino de Deus não se abala por nada. Mas a pessoa que não fizer caso, não entender, não compreender, não aceitar a palavra de Deus, esse perecerá. Aquele que faz pouco caso, que não dá importância para aquilo que é de Deus. Então, se tem os semeadores da palavra, tem aqueles que anunciam, é para o bem do ouvinte, glória a Deus. O Senhor terá o maior prazer se você aceitar a palavra de Deus. Quando um pecador se arrepende e é batizado, os anjos fazem festa no céu. Glória a Deus, a festa no céu e a tristeza no inferno. Quando um pecador se arrepende e passa a obedecer a Deus segundo a palavra de Deus. Porque as forças deste mundo, o curso deste mundo, vai contra a palavra de Deus, vai contra ela. Ela não quer que você aceite a palavra de Deus, que você entenda, que você venha a compreender e a obedecer a palavra de Deus. Então leia aí na sua casa o capítulo 8 do Evangelho escrito por Lucas, que fala sobre as mulheres que serviam a Jesus com seus bens e sobre a palavra do semeador. E o Senhor Jesus explicou a palavra. Vamos ler novamente. Esta é, pois, a parábola, a comparação que ele fez. A semente é a palavra de Deus, e os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem crendo. Porque o objetivo do inimigo é que as pessoas não venham a ser salvos. Então ele faz de tudo para impedir, para atrapalhar da pessoa compreender a palavra de Deus. E os que estão sobre pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo. E no tempo da tentação se desviam. Então a palavra que cai sobre pedregais, sobre corações de pedra, essa não prospera, porque a raiz não tem profundidade. E aqui caiu entre espinhos, esses são os que ouviram, e indo por diante são sufocados com os cuidados e riquezas e deleite da vida, e não dão fruto com perfeição. Então aqueles que estão cheios de espinhos no seu coração são os cuidados dessa vida, são a preocupação com os deleites. Eu não gosto da palavra, eu não fico crente porque a doutrina é severa e eu não posso deixar disso, eu não posso deixar daquilo, eu gosto de fazer isso, eu gosto de fazer aquilo.
E a palavra não permite que eu faça e esteja nesse meio que eu gosto de estar. Então esse é sufocado, o coração, a semente, a palavra no coração dele é sufocado pelos deleites, pelos cuidados das coisas dessa vida. E aqui caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Então, a boa terra é um coração honesto e bom. Esse recebe a palavra com alegria, e a palavra, a terra é boa, e ali cresce uma planta que vai produzir muito, glória a Deus, vigorosa, porque tem fertilidade nesse coração. Então veja como está o seu coração, faça uma análise e peça para Deus melhorar, para Deus abençoar o seu coração, para você receber a palavra, aceitar a palavra e ser salvo pelo Senhor, pela palavra, porque a palavra nos salva. A palavra nos livra da ira de Deus, obedecendo a palavra no dia do Senhor, que o Senhor vai se apresentar para o juízo, nós somos salvos pela palavra, porque o Senhor vela pela sua palavra. Glória a Deus! Então seja esperto, seja sábio, porque o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. É o temor pela palavra de Deus. Está escrito que o princípio da sabedoria é o temor de Deus. Aleluia. Então tema ao Senhor e dê-lhe glória e receba a palavra de Deus para a vida eterna, para viver com Cristo eternamente e também para que de alguma maneira você possa instruir a sua família, a sua casa, no caminho em que deve andar. Glória a Deus, servindo a Deus, crendo na palavra, crendo em Jesus Cristo, o autor e consumador da fé. Glória a Deus, porque o Senhor deu ordens para anunciar o Evangelho, dizendo, ide por todo mundo e anunciai o Evangelho a toda criatura. E todo aquele que crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. No julgamento será condenado. Então aqueles que morrerem em Cristo, de acordo com a palavra, haverá ressurreição para a salvação. Mas aqueles que morrerem e caírem sem a palavra de Deus, sem os preceitos, sem o conserto com o Senhor, sem a obediência da palavra pela fé, esses ressuscitarão também, mas para a condenação. O Senhor separará um povo para subir para a glória de Deus e outro povo para onde está reservado o poder da segunda morte. Então, viva com temor das coisas de Deus, com sabedoria, temendo ao Senhor e dando importância e valor para a palavra de Deus, para a salvação, para a sua vida, para a vida eterna, glória a Deus, e para a instrução dos seus filhos, para a instrução dos seus pais, daqueles da sua casa. Então se aplique naquilo que é de Deus para instruir os seus, glória a Deus, e também os seus amigos, os seus vizinhos, e sair a anunciar, ser também um anunciador das boas novas, da preciosa semente que é a palavra de Deus. Então ficamos com esta palavra, os conselhos de Deus, glória a Deus, para este dia. Então creia, tão somente creia e prepare o seu coração. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus.